Perfeito. Então, gente, boa noite novamente. Vamos lá. Hoje eu vim falar sobre carência emocional, dependência emocional. Isso aí, muita gente tem essa questão, né, de depender emocionalmente das coisas, das pessoas. Isso é um problema bem básico que a gente precisa resolver. Então, vocês podem fazer as perguntas de vocês. Se vocês tiverem algum exemplo, alguma questão específica, façam, mesmo que não tenha muito a ver com esse tema aí, porque, como eu disse na última live, a ideia é ajudá-los. A ideia é a gente falar de temas que envolvam o nosso desenvolvimento. Oi, Mona Lisa, boa noite. Então vamos lá, gente. O que é uma pessoa que é carente, emocionalmente falando, né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Como resolver a carência? Por que as pessoas precisam tanto de serem vistas pelos outros de uma forma que o outro, né, me enxergue como alguém que precisa ser cuidado, cuidada, né? Então vamos olhar um pouquinho para isso, é bastante importante. E atire a primeira pedra quem não foi carente um dia. Agora nós precisamos entender que existe um limite, tá? Então a carência, ela não é boa. A gente não tem que depender emocionalmente do outro. O outro na nossa vida, quando eu digo outro, não só relacionamento amoroso, qualquer pessoa, né? Precisa estar ali na nossa vida para nos acompanhar, para ser companhia e não para resolver as nossas questões emocionais. Então é bem diferente quando a gente tem esse olhar. Quando eu entendo que o outro me faz companhia, o outro me serve como alguém que me faz companhia, né, em relação àquilo que eu preciso, e não que aquela outra pessoa ela seja alguém que resolva a minha carência porque eu não sei ficar sozinha ou porque eu não consigo fazer tal coisa. Então, entenderam a diferença? Oi, boa noite, Walter, boa noite, Silvana. Então, gente, vamos lá. Por que a pessoa é carente? Né? O primordial é a gente entender isso. Por que alguém é carente? Alguém é carente porque faltou algo. Ela tem um buraco dentro dela. Então ela tenta a todo momento, de todas as formas, essa pessoa resolver isso. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é esse buraco. Entender por que eu preciso do outro exageradamente, né? Eu estou falando daquela carência onde você não consegue lidar com você mesmo, você tem que sempre precisar do outro para fazer as suas coisas, né? Por que eu não consigo fazer isso sozinho, né? Porque nós deveríamos conseguir fazer isso sozinho. O ideal é que você faça sozinho. Quando você fica desejando que o outro esteja com você, no fundo, você não gosta nem da sua própria companhia, você não se aguenta, né? Então a gente precisa compreender isso. Por que eu preciso? Então eu preciso entender que eu preciso porque faltou. Então olhem para a vida de vocês e observem o que faltou, onde faltou, que parte ali normalmente da sua infância foi aquela parte onde você se sentiu desabrigado, né, desorganizado, porque você não tinha um olhar para você. Entende? Então quando a gente começa a descobrir por que eu sou carente, por que eu dependo, você vai descobrir que no fundo você quer ser cuidado, né? Porque tem aí uma carência que vem lá da infância normalmente. E aí hoje na vida adulta, a boa notícia é que você pode cuidar de você mesmo sozinho, tá? Gente, eu não estou fazendo uma apologia a pessoas que precisam ficar totalmente sozinhas porque elas são autorrepresentativas, né? Elas não precisam de ninguém, não é isso não. A gente tem que ter os dois momentos, onde a gente está com o outro, porque a gente curte a companhia do outro, das outras pessoas, e o outro momento onde a gente curte a nossa própria companhia. Então é importante a gente entender isso. Deixa eu ver o que a Mona Lisa aqui tá falando. Ela tá falando assim, eu acho que foi porque não sentia segurança do pai, porque meu pai humilhava muito minha mãe, então hoje eu fico com medo de ficar sozinha. Olha que interessante, né? Esse caso aí que ela tá colocando. É bem legal da gente olhar, Mona Lisa. Tem duas coisas aí. A primeira coisa é que houve falta de segurança, né?
como houve falta de segurança, você criança bem pequenininha não aprendeu a se sentir segura. Então a tendência é você acreditar que você não consegue sozinha, e é inconsciente isso, que você precisa de alguém para cuidar de você. Isso é uma coisa, né? E a carência, ela também pode vir no seu caso de uma outra forma, que é onde eu acredito que eu preciso que o outro cuide de mim para que eu me sinta alguém. Porque você teve lá sua questão, no caso especificamente da Mona Lisa, né, um pai que tinha essa questão com a mãe, né, que tratava a mãe dessa forma. A gente tem que compreender que esse pai sabia unicamente isso, ele pôde fazer unicamente isso. A gente só faz o que a gente tem, a gente não faz além disso. Então as pessoas que nos maltrataram na infância, as coisas que nos faltam na infância, as coisas que não foram boas, eu preciso compreender que foi a única coisa que foi possível. E quando eu entendo que foi a única coisa que foi possível, olha que interessante, eu consigo entender que eu não tenho um defeito hoje. Eu só tenho uma falta de algo, então eu resolvo a falta de algo, que é diferente da pessoa ela acreditar que ela não pode, ela não consegue de jeito nenhum, entendeu? Então, a tendência, Mona Lisa, é você, nesse caso, se juntar a pessoas que vão te trazer segurança, só que aí provavelmente você se diminui para que o outro faça o papel, tá? Veja se faz sentido aí. Então teria que analisar, né? O que hoje eu preciso, né? Hoje como adulta, como eu olho para isso, né? Como eu compreendo o que me faltou e como eu resolvo o que me faltou. Então é bem bacana, gente, a história dela. Deixa eu ver aqui. O Eugênio... Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ir na ordem, gente. Oi, Vanessa. Oi, Tatiana. Deixa eu ir na ordem aqui, gente. O Eugênio tá falando assim. Grato pela orientação, desejo tal, bênçãos, alegrias, graças. Ah, tá. Ele tá me desejando coisas aqui boas. Grata, Eugênio, eu desejo também pra você. Aí, o Eugênio, se eu não me engano, é de Portugal, né? Muito grata aí, que a gente tenha muitas bênçãos o ano todo, todos nós, né? Deixa eu ver se a Ela escreveu aqui alguma coisa. Feliz ano novo, todo mundo tá dando feliz ano novo, né, gente? É tão estranho porque eu nem me liguei que a gente já tá no ano novo. Ainda tô ainda lá no ano passado. Ó, a Tati falou que sonhou comigo falando desse tema. Poxa, que legal, hein, Tati? Bacana. Bom, a Silvia tá falando assim. Queria perguntar uma coisa, se um homem ou uma mulher que não teve pai ou mãe na infância, quando essa pessoa cresce, ela se relaciona com uma pessoa com a idade dos... Peraí, deixa eu ler de novo. Deixa eu abrir a pergunta inteira. Quando a pessoa cresce, se relaciona com uma pessoa com a idade dos pais, se seria carência paterna ou materna espelhada numa relação com alguém que tem alguma característica de cuidado paterno ou materno. Perfeito. Sim, pode acontecer isso, Silvia. Então é assim, aquilo que eu não tive, eu tenho a tendência em buscar, né? Então, eu preciso compreender que a questão é como eu busco isso, né? Porque a gente não vai ter aquilo que faltou da forma que faltou na infância. O carinho, o abraço... Não dessa forma, ela se transforma. Então sim, você pode sim ter uma tendência, por não ter tido esse cuidado, né, de pai e mãe muito de perto, escolher parceiros que te tratem como filha, né? Então, e aí tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a mulher ela se torna filha do marido. E isso é um problema, porque aí o marido ele tem uma filha para cuidar, ele tem uma filha para resolver as coisas dela. O marido ele acaba tendo uma mulher onde ele tem que cuidar como se fosse uma adolescente choramingando pelos cantos ou algo assim, ao invés de ele ter uma mulher que faz o papel de mulher. Então, como resolve isso? Vamos olhar para isso. Em primeiro lugar, consciência, né? Ter consciência de que você está fazendo isso. E entender que não é o seu marido que vai consertar isso, é você. Como que a gente conserta isso? Você tem que olhar com muito carinho, né? Como eu disse antes, para aquilo que aconteceu. E tomar uma decisão. Tomar uma decisão no sentido de crescer com tudo isso que aconteceu, com esse olhar, e passar a agir como uma adulta, sendo, se for o caso do marido, né, ser a
a mulher do marido, e a carência que faltou, você pode criar algo para ir resolvendo isso. Então, por exemplo, sei lá, se você foi uma pessoa que, vou dar um outro exemplo, tá? Que teve ali muita carência, por exemplo, em relação ao dinheiro, né? Então, hoje, você tem que tomar cuidado para você não ir do 8 ao 80, né? Teve muita carência, hoje você compra tudo desembestadamente, e aí você corre, né? Você vai pro outro extremo. O ideal é ter essa consciência e falar, então tá bom, o que eu posso me dar hoje que vai me trazer um certo conforto? Mas tem que ser com muita consciência. Se for mecânico, você corre o risco de fazer errado. Então, nesse caso, Silvia, teria que descobrir, né, o que faltou. Agora, hoje o adulto, ele pode se dar aquilo que faltou. Se eu não tive carinho, eu posso agir carinhosamente comigo. Se eu não tive cuidados básicos, eu posso me cuidar. Se eu não tiver alguém que cozinhasse pra mim, hoje eu posso aprender a cozinhar e eu vou fazer com muita paixão algo pra mim. Então, o adulto hoje, ele tem plena condição de fazer isso sozinho. Entende, gente? Tá calor aqui, eu abri aqui a porta, mas continua calor, gente. Então, isso é muito legal. Isso, fazer aquilo que a gente precisa pra gente mesmo. Só que, gente, cuidado com os exageros, tá? Porque se você for por exagero, você corre o risco de olhar da seguinte forma, de uma forma imatura, né? Eu vou sim fazer porque me faltou. Aí você usa isso como um amuleto, uma desculpa, e sai comprando e fazendo e se metendo num monte de enrascada com essa opinião, auto-opinião, né? De que me faltou, então eu tô resolvendo. Não, a gente tem que ter consciência. Com bastante consciência a gente resolve, tá? Então isso é bem bacana. Deixa eu ver aqui, peraí. A outra pessoa, a Silvia já recebeu, da Vanessa. Oi, Vanessa. Ela tá perguntando assim, me ajude, o que acontece comigo? Eu não consigo arrumar um namorado. Quando alguém se interessa por mim, ele depois não quer mais, me esnoba. Então, olha só, um namorado, um marido, um companheiro, a mulher tem a mania de querer se vender pro cara, né? Então, quando ela conhece um cara, não sei se é o seu caso, tá? Tô dando alguns exemplos. Ela faz até esse gesto, né? Quando ela vai assim, ó, pra um restaurante, ela faz assim, né? Ela fica olhando assim, tudo que o cara faz, ela faz assim. E toda aquela sensação assim, de que aquela mulher é perfeita. Depois ela começa a mudar um pouco, o cara não quer mais. Agora, qual que é o ideal que você faça, né, Vanessa, para que você consiga? Em primeiro lugar, você precisa compreender emocionalmente o que falta. Por que eu não consigo segurar ninguém? Provavelmente existe um ponto aí no seu comportamento, tá? Pode ser que você, vou chutar, tá? Não te conheço. Pode ser que você dê uma de muito chata, muito pega no pé. Homens, ajudem aí, hein? Tem o Walter aí, não sei mais quem tem aí de homem. Porque quando você faz um papel muito, ou é muito carente, ou já tem a mulher que tem a mania de quando ela encontra um cara que dá um pouquinho de atenção pra ela, ela tenta desesperadamente mostrar pro cara que ela precisa ser cuidada. Aí ela conta os problemas dela, e aí ela fala de um monte de coisa, aí o cara foge, tá? Então a gente precisaria entender, Vanessa, como você está se comportando, porque pessoas que conseguem um namorado, um marido, um relacionamento, elas têm um certo comportamento. Então a gente tem que entender até onde eu posso ir com o outro, como eu devo ir, em que circunstância. Agora, se eu tô sendo pega o tempo todo, tá? Não sei se esse é o seu caso, e depois largada, talvez eu não estou me dando valor, tá? Então eu precisaria de mais detalhes. Faz aí, né, na sua cabeça como é o cenário, e a gente conversa um pouquinho mais a respeito, tá? Deixa eu ver a Cássia. Oi, Cássia. Ela escreveu assim: entrei numa presumida relação, achei que tinha um namorado e acabei de ser surpreendida por prints de uma amiga num match dele com o Tinder. E agora? Simples. Ele não tá tão afim de você quanto você acha que ele tá. Larga ele. Pronto. Para de querer alguém que não te queira. Simples assim. Só que a carência às vezes faz você ser a segunda opção da pessoa, a terceira, quarta, quinta, sexta, né? Então não, gente, quando o cara não te quer também, não queira ele não. Vocês têm que pensar assim, olha, se ele não me quer, ele vai
perder, tá? Ele vai perder aqui esse rostinho bonito e tudo mais. Então é isso, Cássia. Se você percebeu isso, ele tá, então tá claro que ele não tá com um olhar todo voltado para você, ele tá com uma outra ideia na cabeça dele, ele tem todo o direito de fazer isso e você deveria ter a sua valorização e entender, poxa, já que o cara não me quer mesmo, também não tenho o que querer ele. Então, corta, tá? Deixa eu ver aqui, Marli. A Marli tá em Portugal, ó. O Eugênio tá em Portugal também, a Cássia tá em Portugal também. Esses eu sei decor, eu acho, né? Boa noite, Alexandre, Luciana, todo mundo, Cristiane, Cássia. A Cássia tá no frio lá de Portugal, né? Deixa eu ver aqui mais se tem alguma pergunta mais. Bom, então vou continuar falando, tá? Carência. Por que você precisa ficar carente, tá? Na verdade, a carência é um comportamento onde eu faço o papel de precisado de algo, tá? É um comportamento. E é um comportamento que está ligado a uma ideia, uma sensação de que algo faltou lá atrás, em algum momento, tá? Então, como que a gente faz para não ser uma pessoa carente? Muito pelo contrário, ser uma pessoa muito bem descolada emocionalmente. A gente tem que resolver esses buracos, como eu disse antes. Então, esses buracos, eles têm relação com algo que faltou. Aquilo que faltou eu olho, e aquilo que eu olho, eu preciso resolver, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que é solitária, né? Fictícia, tá, gente? Uma pessoa solitária e que tá sozinha. Então, se esse é o seu caso, você precisa compreender o que você precisa. Então, você quer ter um relacionamento. Então, para ter um relacionamento, você vai ter que se vestir emocionalmente e também em termos comportamentais de um papel. Então, qual é o papel adequado? Como é que consegue fazer tal coisa acontecer? Agindo de uma determinada forma. Então, eu acabei de tratar uma moça hoje, aqui no consultório, e ela se divorciou recentemente, e foi tão legal, né, porque quando ela chegou aqui na primeira vez, ela tava fazendo um papel, que era o papel da coitada, abandonada, pobre de mim, tô pé da vida, tô carente, tô chateada, tudo, né? Tipo, o que será de mim? Minha vida acabou, vou ser um trapo de agora em diante. E aí a gente teve uma primeira conversa e eu expliquei pra ela que ela teria duas opções. Fazer esse papel que ela já vinha fazendo pra ela e pros outros, ou entender que aquilo que aconteceu pode ser uma grande força para que ela tire de letra ela de agora em diante. E aí ela falou que ela é bastante carente, né? Por isso que eu trouxe o assunto aqui também, o exemplo. E aí, essa carência, a gente precisa cuidar, né? Então, como a gente cuida? Entendendo, eu disse pra ela, entendendo de onde ela veio. Aí ela falou lá de algumas coisas da infância dela, enfim. Então, a gente precisa compreender o seguinte, o primeiro passo é esse, por que eu sou carente? O que me faltou? E aí, agora, o trabalho é criar uma rota, né? Ou criar um caminho, criar um jeito na minha vida para que eu não me sinta dessa forma a ponto de desesperadamente precisar que alguém resolva isso. Porque quando a pessoa está no desespero, ela corre um sério risco de aceitar qualquer coisa. Sabe aquela velha história, mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Isso é um problema, gente. Tem muita gente que pensa dessa forma. E aí a pessoa aceita qualquer coisa. Eu já vi mulher apanhando, eu já vi pessoas sendo extremamente desprezadas, pessoas tendo um relacionamento muito ruim. Por quê? Porque acreditavam que era melhor assim. A pessoa tem tanta carência que ela necessita ter alguém, né? E ela não consegue nem enxergar que aquele alguém é absolutamente alguém que despreza essa pessoa, alguém que põe ela para baixo. Então a gente precisa compreender isso, né? Como eu olho, como eu vejo isso, como eu saio disso, tá? Então, gente, não sejam carentes. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta a mais. Ai, desculpa que eu mexo pra ver as perguntas e o celular mexe, né, gente?
Ó, a Vanessa tá falando aqui de novo que ela sofreu bastante com um relacionamento tóxico, já foi muito corna, acho que isso faz eu pegar no pé. Ah, então, exatamente. Então, olha só, ela falou que ela teve um relacionamento, ou mais de um, enfim, onde ela foi, né, traída. Então, o medo de ser traída de novo faz ela se comportar talvez de um jeito muito inadequado. Então, o homem, gente, para as mulheres, eles odeiam mulher chata. Então, uma das coisas que eu faço as mulheres fazerem é largarem a chatice. Sabe a mulher chata? Aquela que chega em casa e ela já desfila um rosário de perguntas pro cara, ou ela manda no cara, ou ela é impertinente, ela faz perguntas na hora errada, ela é chata. Pega no pé, fica apontando o dedo na cara, qualquer coisa enche o saco. Gente, homem odeia mulher assim. As mulheres, eu falo para as mulheres o seguinte: o seu marido, o seu companheiro, ele não pode ser usado por você como alguém que vai te ouvir, tá? Usa uma terapia, um terapeuta, uma amiga, mas não um homem, tá? Porque eles não têm essa paciência. Agora, o homem, o que acontece? Ele acaba ficando de lado, porque a mulher, ela usa o cara como ouvinte dela. Então o cara chega no lugar, ou chega na casa, e aí o que acontece? A mulher só fala, ela quer contar tudo que aconteceu, ela quer contar o problema com a mãe, com a vizinha, no trabalho, e o cara só tá ouvindo, né? E aí ela passa a ser chata, porque é um porre isso. Então, mulheres, não usem o marido, o companheiro, né, para ser confidentes de vocês, tá? O marido não serve para isso, o companheiro não serve para isso, o namorado não serve para isso. O namorado, companheiro, amigo, namorado, companheiro, marido, tem que ser alguém que faz trocas com você. Então você pergunta dele, ele pergunta de você, você conta um pouquinho de você, ele conta um pouquinho dele. Então tem que ter essa medida, senão fica muito chato, né, gente? Então uma mulher chata, né, teria que ver isso, Vanessa. Qual o papel, o comportamento que você está tendo. Então, você conhece um cara, olha só que interessante, o que ele vê num primeiro momento? Ele vê uma mulher na frente dele, né? Fisicamente falando, normalmente. Aí ele conversa um pouco com essa mulher, ele achou um pouco interessante. Ele continua conversando mais. Se você fizer um papel só de chata, ele desculpa a sinceridade, mas ele come e vai embora, né? Então, não é legal, sabe? O legal é você entender, assim, como que eu tenho que me comportar? O que eu posso falar, o que eu não posso? O que é pertinente ou não? Eu tenho uma cliente que eu sempre pego no pé dela e eu falo pra ela, olha, por favor, toda vez que você ficar com vontade de perguntar coisas pro seu marido, você pergunta pra mim. E é muito engraçado, porque ela me escreve de vez em quando no WhatsApp, me perguntando, ai, Cris, eu vi tal coisa, ai, eu tô com vontade de perguntar pra ele. Aí eu falo pra ela, não, você não vai perguntar por isso. Aí eu lembro pra ela do poder dela, né, por isso, por aquilo outro. Aí ela, é verdade, tem sim. Ela relembra de tudo que nós conversamos e ela não faz a pergunta. Agora imagina se toda vez que ela ficasse com essa vontade de perguntar coisas que às vezes são bobinhas, são desnecessárias, mas que encheriam a cabeça do cara ou deixariam ele preocupado, se toda vez ela fizesse isso. Então eu falo pra ela, né, eu sou terapeuta, me usa, né? Agora, ela pode ter também uma amiga, ela pode ter um outro jeito de canalizar essa insegurança, né, e a carência, pra que ela não enche o saco do cara. Então, Vanessa, procura fazer o seguinte, eu vou te ensinar uma coisa de programação neurolinguística aqui muito legal, que a gente chama de modelagem. Na PNL, que é a programação neurolinguística, modelar significa copiar um modelo, tá? Então, você vai precisar pegar uma amiga sua, da hora, sabe a amiga da hora em termos de relacionamento, tá? Uma amiga que tem um companheiro, ou uma pessoa assim de longa data, sabe aquela pessoa que você vê os dois muito bem, é um casal bem estruturado, um casal assim competente. Você vai pegar essa pessoa como modelo e sem falar com a pessoa, você vai observar
que ela faz, o que ela não faz, como ela age, como ela não age. Se você tiver muita intimidade com a pessoa, só neste caso de muita mesma intimidade, você pode perguntar: ai, o que você acha? O que eu faço? O que eu faço de errado? E quando a gente pergunta pro outro, pra alguém, o que eu faço de errado, você tem que ter coragem de ouvir, gente, né? Eu falo isso sempre pro meu marido, que não adianta me perguntar se você não tem coragem de ouvir, tá? Então tem que ter coragem de ouvir, porque muitas vezes dói. E quando dói, significa que você não estava enxergando, tá? Então faz isso, Vanessa, usa um modelo, né? Uma pessoa aí próxima de você que tem um relacionamento bem estruturado e que você pode usar como grande exemplo. Ah, como a pessoa se comporta, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela fala, o que ela não fala, como ela faz isso, como ela faz aquilo, né? Ah, e se tiver uma situação X, como que a pessoa reage, tá? Usa um modelo, gente, isso é muito legal. Até em termos de carência que nós estamos falando aqui hoje, uma pessoa que não é carente, ela usa uma determinada forma de usar a própria vida, ou seja, ela tem um determinado comportamento. A gente também pode dar uma copiada, né? O que a pessoa faz quando ela tá sozinha? Ah, daí você repara que de repente a pessoa vai pra piscina do prédio e tá lendo um livro, e tá de boa. E você fica ansiosa e de repente vai pro celular, começa a conversar com um monte de gente. Aí você vê que a outra pessoa ali que é de boa, tá de boa, não tem essa carência toda, ela faz um artesanato, ela faz uma coisa pra alguém, ela vai limpar o armário, ela se ocupa de algo. Então isso é muito legal, gente, né? O que é possível fazer com o tempo que eu tenho, tá? Então isso é bem legal da gente olhar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peraí, gente. Ai, a câmera mexendo. A Silvia tá fazendo a seguinte pergunta: Cristina, eu queria perguntar se você acha que filmes românticos às vezes fazem as pessoas terem ilusão e buscarem relações como dos filmes, com finais felizes e pessoas perfeitas, e quando não acham, essas pessoas se sentem... Cadê? Peraí, gente, quando eu mexo aqui no celular. Se sentem infelizes e frustradas porque criaram uma ilusão dos filmes como verdade e única sobre relacionamento. Perfeita pergunta, perfeita, Silvia. É o seguinte, não existe relacionamentos perfeitos, isso é uma grande ilusão. E a gente tem um padrão muito Disney na cabeça, né? O padrão Disney é aquele padrão de romance, aquele padrão romântico onde na nossa infância a gente via o príncipe e a princesa e sempre, magicamente, né, a princesa era sempre linda, antigamente, tá, gente? A Disney tem mudado isso de uns 10 anos pra cá, tanto que se vocês assistirem o filme da Cinderela, ela é uma mulher normal, ela não é bonita. Se fosse há 20 anos atrás, seria perfeito, né? Que nem aquela coisa da Branca de Neve, né? O rosto perfeito. Então não existe isso. Então a gente tem que sim observar que nos filmes não se mostra o dia a dia, se mostra uma parte, não mostra-se os bastidores, né? Os bastidores nossos, da nossa vida aqui são o trânsito, as contas a pagar, a falta de sono porque o filho dormiu pouco e berrou a noite inteira, ou estava doente, ou porque você teve que fazer um relatório, ou porque você comeu alguma coisa e passou mal. Os filmes, eles não mostram esses bastidores, mostram só uma ilusão, de certa forma, né? Eu não diria uma ilusão, mas tem uma parte que pode ser vista como uma ilusão. Então, o que a gente tem que compreender? Que não existe esse modelo perfeito. Nunca existiu, gente, esse modelo. No meu livro, que chama-se A Melhor Versão de Você, que é esse aqui, ó, eu falei sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que eu falei sobre isso, que eu falo justamente sobre essa questão das fórmulas, né? Essa questão eu não vou achar agora, porque eu não vou lembrar a página, mas enfim, não importa. Eu falo muito dessa questão daquilo que a gente aprende a olhar, e a indústria, né, de todos os setores, mas principalmente, por exemplo, a indústria de alimento, ela mostra uma coisa que não é real. Então você tira aquela foto, eles tiram aquela foto maravilhosa do sanduíche X,
se chega lá, a realidade é outra coisa, né? É até engraçado. Então, nos nossos relacionamentos, também é assim. Não existe essa questão, essa coisa da gente achar que é perfeito. Então, ótimo, Silvia, não existe, não acredite nisso. Gente, para quem tá aqui na live, lembrem de compartilhar, por favor, para os amigos de vocês, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de fazer perguntas, de me conhecer, porque a ideia é justamente a gente fazer esse bate-papo entre amigos, eu estar disponível para vocês, então eu super agradeço aí se vocês puderem compartilhar com os amigos de vocês. Deixa eu ver aqui o que mais ela perguntou. A Ellie, né? A Ellie tá perguntando assim: ultimamente venho me questionando a respeito de relacionamento. Depois do que aconteceu, que faz pouco tempo, pois dia 3 de fevereiro agora de 2019, vai fazer um ano, o namorado dela faleceu, tá, gente? Vai fazer um ano que ele faleceu e ainda não consigo pensar... Peraí, deixa eu abrir a mensagem aqui. Não, peraí. Mexe aqui, o negócio é ruim. Eu ainda não consigo pensar em uma outra pessoa que não tem as características, o jeito dele. E quando eu penso nisso, parece que eu estou fazendo errado. Não posso ou não devo me relacionar ou pensar nisso ainda, pois está tudo muito presente e recente. Como faço com tudo isso? Me sinto confusa. Então, Ellie, é o seguinte... É uma tendência natural você querer guardar, né, dentro de você o máximo possível do que foi dele, né? Então, buscar uma pessoa meio parecida e tudo mais. Mas o ideal é que você não faça isso, tá? Porque senão você vai sempre ver na outra pessoa algo que a pessoa na verdade não é. A pessoa jamais vai conseguir ser ele. Então, cuidado com essa tendência. Quanto a você se abrir ou não, não existe um certo e errado, existe um momento, né, o luto ele é muito diferente de pessoas, né, entre as pessoas, de pessoa para pessoa, mas o que eu te aconselho é você colocar uma data, tá, para que você dê um fim a esse luto, tá, você tem que dizer para você mesmo, eu vou ainda me permitir ficar nesse luto até tal data, tá? Então, para que você consiga celebrar a vida, né? Usar tudo que aconteceu lá com ele e com vocês de uma forma boa, porque senão você vai ficar aí presa. Então, põe uma data, isso é bem bacana, tá bom? Deixa eu ver assim. A Rosinete tá falando, eu uso muito a modelagem, gosto da PNL. Eu também, eu uso o tempo todo, né, gente? E a Rosinete está fazendo a seguinte pergunta: trabalho como diarista e tenho 2 casais de patrões. Aprendi a modelagem da PNL, né? E agora uso eles como referências para a modelagem. Estou melhorando muito como pessoa, pois também... Perfeito, Rosinete. Deixa eu abrir aqui para ler o resto, peraí. Pois também tenho uma dificuldade em me relacionar. Perfeito. Olha só, ela pegou bem um exemplo excelente, né? Ela tá dando aqui um exemplo para vocês. Ela trabalha em 2 lugares onde ela tá constantemente com essas pessoas. Então, o que ela tá fazendo? Ela começou a observar essas pessoas e pontos específicos, provavelmente do comportamento dessa pessoa, como eles fazem ou como eles não fazem. E aí, gente, pode ser em relação a relacionamento, pode ser, que é muito legal, não sei se você já faz isso, Rosinete, em questão de financeira, né, em questão de hábitos alimentares. Isso é muito legal, né, quando a gente modela alguém que tem muito a nos ensinar, tá? Então, é isso que ela tá fazendo, gente. Ela pega esses modelos, ela olha, observa, a pessoa agiu daquela forma, a pessoa não agiu, a pessoa ficou quieta, não, a pessoa falou, ou a pessoa falou de tal forma, ou num tal tom de voz, de um determinado jeito específico. Então isso é muito legal. Então, muito grata, não, é Josiane, né? Desculpa, Josiane, pelo seu exemplo, porque funciona muito, né? Eu sempre falo lá nos meus programas que não dá pra mudar nada sem realmente, concretamente mudar algo no nosso comportamento. Então, gente, quando a gente fala em ser uma pessoa não carente, eu preciso compreender que
eu vou precisar fazer um modelo novo acontecer. A pessoa carente se comportava de uma determinada forma, fazia as coisas sempre de um determinado jeito, né? Então reagia às situações automaticamente de uma determinada forma. Então essa nova pessoa que eu quero ser, que eu vou modelar, eu vou criar um novo papel para essa pessoa. Então o que eu faço? Eu vou ser diferente com aquelas situações. Então eu vou pensar diferente, sentir diferente, começar a fazer tudo diferente. Então isso é muito legal. Eu, gente, falando especificamente de modelagem, de PNL, eu faço isso tanto, que se tornou tão assim natural e é tão gostoso. Então quando eu percebo que eu tô fazendo algo que não tá bom, eu olho para algum exemplo. O que tal pessoa fez? Então eu copio, né? Eu sempre falo que a roda não precisa ser reinventada. Ela tá aí, a gente copia, né? Faz uma roda igual. É mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Então, ela tá falando que é assim, fantástico, né? Usar a modelagem. A modelagem, ela realmente ajuda muito, nos estrutura muito, né? A gente faz uma bela de uma mudança comportamental acontecer. Então, gente, vamos lá. Carência, né? Uma coisa que é bem legal para resolver a carência é todos os dias, antes de dormir, você fazer uma revisão do seu dia. E fazer a seguinte pergunta: eu fui carente? Por quê? O que eu estava precisando? Em que situação eu fui carente? Se você fizer isso, você vai começar a entender um padrão. Eu sou sempre carente com tal pessoa, eu sou sempre carente em tal horário, eu sou sempre carente depois de tal situação. Se você começar a entender o padrão que aquilo acontece, você vai entender o porquê que você está carente. E aí você vai atrás de resolver o que tiver que resolver. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, Ellie, eu não sei se você estava ouvindo, mas depois há uns 10 minutos para trás, aí eu estava falando, a modelagem é copiar um padrão de comportamento, né? Então eu escolho, por exemplo, vamos supor, eu sei que você trabalha com cozinha, você faz bolos, você faz tortas, é o que eu vejo aí no seu Facebook, né? Vamos supor que você, não sei da história, tá? Tô inventando aqui. Vamos supor que você venda isso, esteja satisfeita com isso, mas você gostaria de expandir o seu negócio, tá? Vamos supor. Se você quiser fazer essa expansão, você só vai conseguir fazer se você tiver um novo modelo de comportamento a ser seguido. Então, como a Ellie vai se comportar quando ela vende, quando ela fala para os clientes, quando ela entrega, como eu tenho que mexer naquilo que eu faço para ter uma aparência de algo que é mais vendível, sei lá. Então, né, chegando a essa conclusão que você quer isso, você vai ter que encontrar uma pessoa que já faz aquilo que você quer. Então vamos encontrar, vamos supor que você encontra um padeiro que começou assim, fazendo coisas em casa, que hoje ele tem, sei lá, uma confeitaria, né, uma loja de bolos, uma loja disso, uma loja daquilo que tem a ver com o que você quer. Tô pegando um exemplo, tá, gente? Então o que você vai fazer? Você vai observar como ele fazia, como ele passou a fazer, o que mudou na vida dele. E aí a pessoa nessa modelagem começa a ter um padrão diferente de comportamento. Então vamos supor que você sempre falava com as pessoas de uma determinada forma, e você descobriu que pessoas que são bem-sucedidas nesse negócio específico fazem de uma outra forma. Você vai começar a ter um padrão. Você começa a modelar, você começa a copiar, tá? A modelagem é uma cópia, e aí você vai conseguir fazer muita coisa. É muito legal, gente. Deixa eu ver aqui. A Josiane tá falando para eu comentar. Tá, ela tá falando assim: Cris, tô ficando com uma pessoa, mas tem dois mesmo, como ele não gosta que eu acho que você quis dizer 2 meses, né? Não sei, ó, Cris, tô ficando com uma pessoa, mas tem 2, não sei o que, mas ele não gosta que eu chamo ele de amor. Ele fala que é cedo, mas... Tá, já entendi, peraí, deixa eu ler o resto.
Perfeito, Josiane. Gente, ela basicamente tá me perguntando assim, olha, eu tô com um cara e ele não gosta que eu avance tanto, né? Então, ela deu um exemplo de que uma das coisas que ele não gosta é que ela chama ele de amor e ele se incomoda com isso, ele acha que é muito cedo. Então, um recadinho aí, hein, Josiane? Não faça o que você quer, faça o que ele precisa. Se você insistir no que você quer, ele vai te largar, tá? Porque ele vai fugir de você. Você tá querendo ir rápido demais, você tá 10 anos sozinha e ele talvez não queira isso nesse momento. Se ele tiver uma imagem de você, de que você tá ali com ele carinhosamente, que você é amiga dele, que é gostoso estar com você e que isso é o mais importante, ok. Se ele sacar que você tá tentando amarrar ele de todos os jeitos, ele vai embora. Então não deixa isso acontecer não. Então, se você percebeu que ele não gosta que ele, né, que você chame ele de amor, não chame, tá? Não força a gente não tem que forçar as coisas. Olha, quando a gente força, às vezes até acontece, mas não é real de verdade. Não vale a pena. A gente tem que deixar as coisas acontecerem no tempo que tiver que acontecer, tá? Então fica a dica aí, Josiane, não força e não insista, né? Porque o problema é seu de você estar sozinha há 10 anos, não é dele, entende? Ele não tem que resolver essa sua carência. Então, se você percebe que ele está incomodado com isso, que bom que você percebeu. Porque se você não percebesse, ele poderia simplesmente, como a outra moça comentou, a pessoa vai embora e pronto, e você nem sabe por quê. Então, entenda isso. Então, não faça isso. Peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Oi, Cláudio. Oi, Rosinete, de novo. A Rosinete está falando assim, olha, em PNL ela aprendeu que nós somos a média de 5 pessoas com quem nós convivemos. Não é fácil quando se refere às emoções, mas quando você foca na mudança, ela acontece. Essa é uma conta, né, que a gente faz, que dá para fazer de várias formas. Então, vamos supor, você é a média financeira das pessoas que você mais convive, ou você é a média emocional, ou você é outras médias. Significa que a gente não consegue ir muito além daquilo que já existe à nossa volta. Então vamos supor, o que é isso, ser a média das 5 pessoas que mais convivem com você? Vou dar um exemplo. Se você tem 5 amigas, vamos pegar o exemplo da carência, e todas elas são carentes, você vai ser carente de certeza. Se você tiver 3 amigas carentes e 2 que não são, né, a tendência é você ter um pouco dos dois lados. Agora, o que essa conta diz? Que você não consegue mudar muito mais que 50% além daquilo. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto, financeiramente. Se você observar as pessoas que estão à sua volta, você vai ser a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Então, os familiares, eles somam como uma única pessoa. Então, o que é? Fazendo uma conta bem rápida, você soma o salário de todas essas pessoas. Então, vamos supor, amigo número 1, eu acho que ganha, sei lá, 2 mil. Amigo número 2, 3 mil. Amigo número 4, 4 mil. Amigo número 5, ou a família como um todo, ganha no máximo, sei lá, 2 mil. Tô chutando, tá? Qualquer valor. E aí, você, tal valor. O que você faz? Você soma tudo e divide por 5, você vai ter uma média, certo? Vamos supor que a média foi 2 mil. A conta diz que você não consegue crescer mais que 50% além disso, se você continuar convivendo com as mesmas pessoas. Então, vamos supor que a sua média deu 2 mil, você só consegue conviver, vamos chamar assim, com a ideia de que você poderia aumentar essa média em até 3, que é 50%, tá? Então, se eu vier com você com valor, pra você com valor absurdo do tipo 10 mil, pra você isso vai ser algo muito diferente da sua realidade, porque você respira aquela realidade. Então, o que eles falam? Que pra você crescer, tanto em comportamento, quanto em questões de dinheiro financeiramente, você vai precisar conviver com outras pessoas que ganham muito mais que você.
ou que são muito bem mais resolvidos que você. Por quê? Porque essas pessoas vão te trazer outras formas de olhar para a vida. Então, se você começa a conviver com uma pessoa que faz diferente, você começa a copiar ela. Vou dar um outro exemplo, né? Financeiro às vezes é de confuso. Vamos supor que você quer emagrecer e as 5 pessoas que você mais convive são gordinhas, ou comem mal, ou comem errado. Então, o que que significa? Significa que você dificilmente vai conseguir emagrecer perto dessas pessoas, porque a média é ali. Se você tentar fazer uma comida muito diferente, você consegue fazer 2 dias, 3 dias, e aí você volta para aquela média, porque é o que você tem à sua volta. Agora, para que você consiga fazer esse trabalho de sair fora dessa média, crescer, evoluir, olha que interessante, você vai ter que tirar, modo de dizer, né, tirar. Pega essas 5 pessoas que convivem com você, passa a conviver menos com umas 2 ou 3 e põe no lugar dessas pessoas, pessoas com uma mente diferente em relação àquilo que você quer. Então, se for dinheiro, você pega, você tem que obrigatoriamente começar a conviver com pessoas que pensam financeiramente diferente, que têm mais, que conquistam mais, que fazem coisas que você não faz. Em termos de exemplos, tá, gente? Se você quer emagrecer, você começa a conviver com amigas que comem diferente, que fazem coisas que você não faz. Aí você começa a ter uma média diferente. Olha que interessante. Tendo essa média diferente, tudo muda. E aí você consegue ir muito mais além. É bem legal, né, gente? Isso é muito legal, essa conta. Deixa eu ver aqui, gente. Então, o que que eu faço? O que que eu devo fazer? O que que eu faço para mudar? A gente precisa ter compreensão do que eu preciso mudar. Então, quando eu entendo que eu estou muito carente, eu preciso ter essa compreensão que eu estou muito carente. E se você tem essa compreensão, o que que acontece? Você começa a perceber toda hora que aquilo acontece. Se você começa a perceber que toda hora aquilo acontece, você começa a travar na próxima vez que aquilo aconteceu. Porque você começa a ter percepção e você diz pra si mesmo, eu não quero mais fazer isso. E aí, gente, o que que eu faço? A partir do momento que eu não quero mais fazer isso, eu vou me esforçar pra não ser daquele jeito, pra fazer diferente. Aí você começa a fazer um processo que eu chamo de colocar o freio de mão em tudo. Nessas questões que a gente precisa mudar. Né? Não tudo, nas questões que a gente precisa mudar. Aí você começa a puxar o freio de mão, o que que acontece? A vida começa a mudar, porque você começa a segurar, você começa a ter um comportamento diferente. Então isso é muito legal de fazer, gente. Muito, muito legal. Gente, oi Tainã, boa noite, tudo bem? Nós estamos falando aqui hoje sobre carência, né? A carência é algo que emocionalmente faz você não evoluir. Gente, pessoas carentes, elas têm a necessidade, na verdade, de serem acolhidas, de serem cuidadas, de serem vistas. E uma pessoa que tem essa necessidade, ela não tem tempo para evoluir tanto, né? É uma pessoa que está tão preocupada em ser vista pelo outro, ser cuidada pelo outro, que ela não olha para si mesma. Ela não conhece as próprias necessidades, porque ela sempre tenta tapar um buraco. E aí, quando a pessoa ela começa a entender que ela não precisa de tudo isso, e ela começa a olhar para as próprias necessidades, ela começa a fazer a vida dela andar. Porque ela não tem mais essa necessidade. Então, vou dar um exemplo. A vítima, a pessoa que se faz de vítima, ela ocupa tanto espaço sendo vítima, e ela faz tantas coisas para ser vítima, ou seja, ela fala do problema que aconteceu com ela, ela conta detalhes, ela ocupa tanto espaço nessa vitimização que ela não tem tempo para olhar para a vida dela e entender o que que eu posso fazer de verdade, o que que eu posso fazer por mim. Não importa onde eu esteja, o que que eu posso fazer a partir de hoje, né? O que que eu posso botar a mão na massa e fazer começar a acontecer, né? A pessoa ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela está na vítima, e a pessoa que está na vítima, ela tem essa carência gigantesca. Então ela precisa ser vítima, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo. Deixa eu ver quem mais tá aí. Gente, a ideia da live é justamente fazer essas trocas tão bem legais, né? Então, deixem aí depois os temas que vocês querem, eu tô anotando, né? Aí eu vou escolhendo. Lembrando
que a ideia é a gente trocar essas ideias, né? Trocar esses olhares. E a minha ideia com vocês é ajudá-los. Então, sempre que vocês puderem, por favor, compartilhem aí com os amigos, porque a gente precisa entender que a gente faz, né, o mundo melhor quando a gente faz essas trocas. Então a gente tá nesse momento de fazer trocas. Então essa é a minha troca para vocês, tá? Faço isso com muito amor, com muito carinho, adoro o que eu faço. Então, gente, olha só, hoje é a nossa primeira live do ano, né? Hoje é dia 3 de janeiro e eu espero fazer assim muitas e muitas esse ano, né? A ideia é essa, a gente fazer praticamente todo dia, menos as quartas. E eu quero que vocês, assim, olhem para a vida de vocês, aproveitando o começo do ano, e entendam onde eu posso melhorar a minha vida, né? O que tá diferente e que eu não quero? O que eu não quero mais da minha vida? Que galhos secos eu posso tirar da minha árvore que não preciso mais? E um dos galhos secos é a carência. Então decidam não ficar carentes, decidam olhar para a vida de vocês de uma forma totalmente diferente. Decidam olhar por vocês agora como adultos, né? Vocês não são mais crianças a ponto de precisarem que uma mãe, um pai cuide de vocês. Vocês podem fazer isso por vocês, totalmente sozinhos. Deixa eu ver o que a Vanessa escreveu aqui. Se uma mulher sofre por não ter dado certo aquele relacionamento, será que o homem sofre também? Olha, normalmente não, viu, Vanessa? Dificilmente. O homem ele vai sofrer se ele perdeu algo que para ele era precioso. A mulher também. Somos iguais nisso. Agora, dificilmente o homem vai pensar assim, quando ele dispensa a mulher, ele, assim, eu tô falando só nesse caso, né, que você acabou de conhecer a pessoa, ele já te dispensou, significa que você não é interessante para ele e isso é um fato. Então ele não tá nem aí não, ele simplesmente tá sendo prático com a vida dele, nesse caso, tá? Então, Mona Lisa, sobre filhos, a gente pode fazer a live sobre isso, que tal? Isso é bem legal, deixa aí então suas perguntas sobre isso, porque é um tema que é bem vasto, assim, vou até anotar aqui, é um tema muito legal. Né, criação de filhos, eu tenho bastante experiência com isso, tenho 3, né, e já tenho 2 filhos adultos, um criança ainda, criança não, né, já tá na adolescência, ele não gosta de falar que é mais criança, pra mim é criança, mas legal, depois deixa a sua pergunta, eu vou ver se a gente marca então pra fazer a próxima live sobre esse assunto, é bem legal, né. Que bom, Ellie, fico muito feliz. Gente, eu preciso ir hoje um pouquinho mais cedo. Eu sei que eu comecei um pouquinho mais tarde, mas hoje meu dia foi meio caótico aqui. Mas, então amanhã, pegando a dica aí da Mona Lisa, amanhã eu vou fazer a live sobre filhos, tá? Então perguntas, como eu faço isso, como eu faço aquilo, filho adolescente, filho criança, filho bebê. Gente, olha, tem dicas assim preciosas, eu amo esse tema, adoro realmente. Então eu espero contribuir aí com vocês sobre esse tema também, tá? Então, gente, olha, uma super boa noite pra vocês. Que vocês tenham, assim, tenham todos um ano maravilhoso, esse ano aí que começou agora, eu acredito que é um ano que tá vindo com bastante força, tá? Então, a Vanessa tá perguntando sobre os meus livros, tem Anjos Mentores, A Melhor Versão de Você, A Lei da Atração para Crianças, Divórcios Bem-Sucedidos. Pode ser aqui mesmo no espaço. A gente também estão nas livrarias pelo Brasil. Normalmente se encontra mais nas livrarias online, então você pôr lá Amazon, Americanas, tem um monte de lugar, gente. Nas próprias editoras, a Editora Alfabeto, a Editora Nova Senda também. Mas se você quiser aqui direto com a gente, escreve pra gente. Eu vou deixar o nosso WhatsApp, e aí vai só pedir pra minha secretária, ela te manda as informações para enviar pra você, tá bom? Gente, então muito, muito grata, eu preciso ir. E até amanhã. Então lembrando que amanhã eu vou falar sobre filhos, tá bom? Uma boa noite para todos vocês.